Mais um episódio, mais uma semana aí. Estou aqui querendo ter. E aí, galera, a esquerda odeia ou não o empreendedor? A gente quer a guilhotina para o seu Manel da padaria ou apenas para grandes bilionários? Nesse episódio a gente vai conversar exatamente sobre isso, até porque essa semana viralizou aí uma entrevista com um babaca e 30 pessoas trabalhadoras. E isso bateu ali na galera, principalmente defensor de bilionário, que começou a falar o quê? Esquerda odeia quem prospera, odeia quem não sei o que lá. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Até pra gente entender, né? Será que realmente a esquerda é invejosa? Será que a esquerda quer que todo mundo amargue na pobreza, comendo fubá, tal qual a nossa querida Juliette? Bora, meu povo, cuscuz, tá pronto? A gente vai saber disso nesse episódio. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no Presley Cash. Antes de começar a falar as coisas aqui, eu tenho que contar um negocinho pra vocês que a gente tá lançando, que tá, ó, boca de confusão. A gente tá lançando a nossa comunidade gratuita, tá? 100%, pode ficar tranquilo que você não precisa pagar nada pra você entrar. E como que funciona essa comunidade dentro do WhatsApp? Você entra e aí amanhã de manhã eu vou estar te mandando um GIF de bom dia. É isso, acabou a comunidade por ali. Brincadeiras à parte, na verdade, eu senti já a necessidade da gente criar esse espaço um pouco mais íntimo, digamos assim, de conversa, para até a gente trocar ideia, trocar informações. E aí nós criamos lá, dentro das comunidades, para quem ainda não está familiarizado com a ideia da comunidade, você tem uma comunidade e dentro da comunidade você tem vários grupos, né? E a gente criou grupos segmentados. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você entrar. E aí nós temos o grupo de economia, nós temos o grupo que vai ter os nossos bate-papos, chamado Bar da Lucinha. É lá que a gente vai contar as piores atrocidades e também contar histórias de date ruim, de cocô feio, que a gente faz de vez em quando. Então é daí pra baixo. Também tem um grupo lá pra você aproveitar as ofertas que estão rolando por aí, inclusive ofertas essas que eu gosto também de aproveitar para poder economizar mais um pouco. Então sempre que eu ver uma coisa ou outra assim, e a galera da minha equipe também vai estar fazendo isso, para a gente poder aproveitar um pouco mais. Também vai ter classificados para você tanto divulgar o seu trabalho ou divulgar o trabalho de alguém que você conheça e esteja precisando, quanto também para você contratar as pessoas, né? Então dentro de um grupo ali de pessoas muito bacanas que obviamente que a gente não tem gente escrota seguindo a gente. E também temos lá o grupo do Organiza, né? Que para quem não é aluno, infelizmente esse grupo não tem como, mas se você quiser ser aluno do Organiza e aprender a organizar a tua vida financeira, apenas R$127, uma vez só, não é assinatura nem nada, e aí a gente também tá com esse grupo lá, justamente para poder aproximar a galera, tirar dúvidas e tudo mais. Então tem um grupo focado também em economia, né, que eu vou pegar e levar conteúdos direcionados com manchetes e coisas do gênero. Então a ideia é produzir não somente conteúdo, mas também criar um espaço pra gente conversar, trocar ideias, fofocas e compartilhar vídeos de gatinhos, né? Brincadeiras à parte, né? Vai ter vídeo de gatinho, vai ter vídeo de Bartolomeu. Ah, mas eu não gosto de cachorro. É só não assistir. Mas vamos lá, gente. Hoje, esse episódio, ele vai ter como um objetivo entender se realmente a esquerda é ou não contra empresários. O Brasil parou, a Avenida Paulista está em choque. Todos, é barulho de vidro quebrando, velho caindo, criança chorando e cachorro latindo. Todos estão querendo saber. A esquerda quer ver o país pobre, ela quer falar que o seu João da Quitanda é um grande explorador de mão de obra. A gente vai estar conversando exatamente sobre esse ponto. Então, o objetivo aqui é trazer essa reflexão de entender até em que pé nós estamos, né? E isso é muito comum, principalmente quando a gente ouve dessa galera aí de finanças e tal, que começa a falar uma papagaiada dessa, e é assim, gente, desalinha os chakra de qualquer pessoa, né? Ficar ouvindo umas putaria dessa. Mas estou eu aqui com tarja preta para poder trazer isso para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, né? Essa caricatura que criaram dos setores liberais, principalmente,
ela vem basicamente, né, tipo, a esquerda quer fechar a lanchonete do moço, da padaria e tudo mais, ela se cruza muito com aquela falsa impressão, e aí tem episódios que a gente já falou sobre isso aqui, aquela visão de que toda esquerda é comunista, né, que se você automaticamente fala mal do capitalismo, a única saída é o comunismo, né, então é um pouco complexa essa visualização e resumir isso de uma forma muito pequena, né, mas muito se acha que o problema é o pequeno, né? Aquela questão de, a esquerda está indo contra o empreendedor, né? Ou contra o bilionário. Aí aquela pessoa que, tem design de unhas, nail design. Pronto, ela já acha que é com ela. E não é bem assim. E eu não tô aqui para falar nesse tom, inclusive, desmerecendo as pessoas. Mas é que a gente consiga entender, basicamente, que mais de 80% das empresas brasileiras hoje são micro ou pequenas. E são elas que, por volume, empregam mais. Então, quando a gente está falando sobre esse contexto, a gente está indo para o 4º ano de governo de esquerda. Era para já ter fechado muita coisa, né? Ah, mas está fechando bastante. Tá, realmente. Mas também está abrindo muita coisa. E aí é basicamente isso que a gente quer conversar, porque o investimento, né, que a gente vou trazer esses dados aqui, porque mais uma vez, eu não tiro da cabeçola da chibata. Eu pego, trago lá, vou lá no fundo, vejo tudo que tem para fazer e trago para vocês aqui. Então por isso que é um trabalho extremamente trabalhoso, né? E eu queria muito que você já deixasse o seu like, que você compartilhasse com uma pessoa, ou até duas, ou quanto seu coração mandar. Se quiser postar nos stories também, me marcar, eu adoro ver essas coisas, até porque eu espero não estar falando aqui à toa, tá bom? E aí vamos lá, a primeira coisa, né, eu trouxe alguns dados aqui de 2003 a 2010, que os créditos lá no primeiro governo do Lula, né, que a gente já está falando da esquerda, vamos falar do governo Lula lá atrás, da Dilma, blá, blá. O crédito para micro e pequenas empresas cresceu 300% em 7 anos. 300%, tá? O Pronaf, de 2002 a 2010, teve de 2,4 bilhões para 16 bilhões em 2010. Em 2024, foram mais de 80 bilhões liberados para micro e pequenas empresas. No ano anterior, foram 54 bilhões. O BNDES, junto com o Sebrae, garante mais de 9 bilhões de microcrédito e ainda tem o programa Acredita, que já teve mais de 65 mil operações, totalizando quase 2 bilhões de reais liberados apenas em 2025. E aí que entra essa discussão, né? Você vê aí o Plano Safra, você vê diversos tipos de crédito, você vê... Enfim, são inúmeros programas que foram feitos aí ao longo dessa trajetória de apoio, né? E aí, dentro do escopo dos primeiros anos, das primeiras décadas dos anos 2000, nós tivemos uma forte presença do Estado nesse contexto, promovendo iniciativas de crédito mais barato, né? Inclusive, hoje, boa parte dos negócios que estão consolidados hoje e que se veem nessa estrutura foi porque estão colhendo, digamos assim, os frutos do crédito lá de trás. Ah, não, mas eu só consegui porque eu sou esforçado, porque não sei o que lá. Sim, mas se você não tivesse linha de crédito facilitado, se você não tivesse... Ah, mas eu não peguei crédito. Tá, mas se você não tivesse, por exemplo, um programa como o programa Bolsa Família, como um programa de incentivo à educação, o próprio ProUni, o SISU, todos esses programas que foram criados para poder melhorar a renda das pessoas e das famílias, talvez você não teria tido nenhum tipo de sucesso. Olha só que legal. Porque você depende, sim, do contexto que está sendo inserido, né? Então... essa lógica de que a esquerda odeia o empresário, que a esquerda odeia quem prospera, essa concepção, ela vem basicamente dessa ideia de que as pessoas acham que naturalmente você precisa repartir tudo aos pobres, né? E todo mundo fica pobre. E não é bem assim que funciona, né? Muito pelo contrário. Eu, como um economista, né, já falei várias vezes aqui que sou um economista de esquerda, mas não sou comunista, eu acredito sim no desenvolvimento e no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, inclusive, que precisam desses respaldos, inclusive para não serem engolidos pelas redes, né, pelos próprios grandes, porque nos governos, por exemplo, Temer e Bolsonaro, e assim, não é nem
parece perseguição, mas não é, gente. É porque, assim, é fato, cara. Não tem como falar que não. Mas no governo Temer e Bolsonaro, os cortes, aconteceu corte no Sebrae, corte no BNDES, que jogou pequenos empreendedores para tomar crédito em fintech, que é caro pra cacete o crédito, além de eles ajudarem muito mais os grandes empresários que tinham poder de articulação maior. Então é complexo, sabe? Então quando você junta os dados, quando você analisa, né, tipo esse contexto, observando basicamente isso e esse discurso que utilizam, você vê que não é sobre ser esquerda ou ser de direita, né? Tem que enxergar um pouco mais profundo sobre essa ótica, né? Olha o sol chegando aqui na minha cara já, né? Não dá, olha, vai ficar oscilando a imagem não, a iluminação. E é isso, porque eu não vou desfazer, não vou regravar e não vou sair daqui, porque eu tô com o ar ligado, tá gostosinho aqui dentro. Eu já comecei minha linha de raciocínio, já tem 10 minutos ali que tá rodando o vídeo. E se eu tiver que cancelar isso tudo porque não vai ficar com a mesma cor do vídeo, meu amor, não esquenta a cabeça com essa porra não. E aí vamos lá, né? Por que foi alimentado por muito tempo essa questão? Porque os grandes, e aí quando a gente está falando dos grandes, a gente precisa sempre lembrar que não é aquela pessoa que tem 3 padarias. Nós estamos falando do grande conglomerado, né? Daquela galerona que manda em tudo, sabe? Tipo, naquele grande mesmo. Por quê? Vou dar um exemplo. As farmácias, né? O mercado de farmácia hoje, provavelmente, você deve encontrar Raia, Pacheco, em tudo que é canto da tua cidade, né? Drogaria Raia, acho que tem a Pague Menos também, que é muito famosa nos lugares e tudo mais. Mas enfim, nos anos 90, 70% das farmácias eram independentes, né? Ou seja, era a farmácia de bairro, farmácia daquela cidade, de um centro, enfim, era nesse contexto. Hoje, menos de 40% são independentes. Por que a gente está observando isso? Porque você tem a entrada do grande capital, a quantidade enorme de pessoas que já estão ficando ricas, já estão ricas, e aí elas começam a aniquilar os menores. Essa estrutura, na verdade, que está acabando com a farmácia de bairro, que está acabando com a lojinha do seu Zé. A Bia Modas, por exemplo, está fechando. Por que a Bia Modas está fechando? Porque você tem a concorrência com produtos de fora, que você compra e importa, e mesmo pagando importação, as taxas de importação ainda assim fica mais barato, porque você tem rede de fast fashion, que produz numa escala muito maior e num preço muito menor do que, enfim, na Bia Modas. Então você está aniquilando. E aí, em qual momento que a esquerda ou a direita, nesse caso, está sendo envolvida nesse processo? De forma atuante? Não tem. Inclusive, quando a gente está falando sobre defesa dos menores, como eu citei aqui os dados, no governo Lula 1 e 2 e nesse recente, estão sendo investidos muito mais do que, de fato, os governos do Temer e do Bolsonaro, em pequenas empresas. Porque, mais uma vez, não adianta nós olharmos sempre para os maiores. Mas a Avan, as Americanas, não sei o que, essas grandes corporações, elas empregam muito. Sim, elas empregam muito. Mas da mesma forma que eu falei que 80%, né? Quanto que foi que eu falei aqui? 80% das empresas são micro ou pequenas empresas. Então não tem como você ajudar só aquele miolinho e o restante que se lasque. E aqui entra esse outro ponto, né, que as pessoas costumam falar, né? Eu fiz até um vídeo na última semana quando eu estava trabalhando, quando eu estava viajando, que algumas pessoas vieram falar comigo, tipo, mas isso aqui que você disse não faz muito sentido, e paranana. Que é o quê? As pessoas costumam colocar muita culpa em terceiros, né? Terceirizar a culpa. Que é aquela ideia do tipo, olha, a minha empresa não está vendendo bem porque a culpa é do Lula. Porque a culpa é do fulano, do Beltrano. E assim, gente, vamos ser sinceros, você pega umas pessoas que falam isso, e aí aquela pessoa, ela não investe em capital tecnológico, ela não investe em pessoas, ela tem o mesmo formato de modelo de negócio lá nos anos 90 e quer continuar vendendo como se ela estivesse nos anos 90. Aí, por exemplo, o cara da farmácia, né?
já está caindo grosseiramente o número de farmácias independentes. Daí o cara ainda quer fazer naquela metodologia, por exemplo, de ligar, de uma pessoa ligar para ele para poder fazer o pedido, e aí não quer investir. E aí, aqui que mora essa diferenciação, né? A tecnologia, o avanço tecnológico sempre vai seguir para frente. Quanto a isso é tranquilo e eu não estou falando mal disso. A questão é, quando você auxilia a linha de crédito, treinamento e tudo mais para micro e pequenos empreendedores, você consegue dar um pouco mais de munição para essa galera entrar nessa discussão, para essa galera conseguir fazer parte dela, que é diferente, por exemplo, de apoiar apenas a droga raia, sabe? Porque, querendo ou não, eles já vão ganhar no preço, porque eles compram em quantidade. Então eles vão comprar a Epocler 7 caminhões, enquanto o seu Zé lá da farmacinha dele vai comprar uma caixa. O preço de 7 caminhões é bem menor do que de uma caixa. Então, esse balanceamento, ele acontece através, inclusive, da regulamentação e do auxílio do Estado. E aí, quando você topa com umas pessoas falando que a esquerda odeia o empresário e tudo mais, odeia quem fica próspero e tudo mais, isso não faz sentido nenhum, porque, na verdade, o que todas as linhas, inclusive, né, e aí nesse caso, pegando todas as linhas da esquerda, ao meu ver, focam em melhorar a condição de vida dos mais pobres. Uns vão tentar de uma forma e outros vão tentar de outras, né? A depender daquilo que acreditam. Eu, por exemplo, eu não acredito num comunismo no século XXI, como nós estamos organizados agora. Então, dentro do Brasil, para mim, não existe possibilidade, não é viável, né? E não é uma questão do tipo de, vai acontecer algum dia, pode acontecer. Não, para mim não é viável, não faz sentido, não é sustentável. Mas observar isso com uma forma um pouco mais equilibrada, sim. Então, por exemplo, 60% das empresas hoje com empregados fecham em 5 anos. A maioria é pequeno e microempresa. E isso não necessariamente quer dizer que é sobre o contexto. Boa parte dessas empresas, né, uma pesquisa do Sebrae aponta que os motivos principais da quebra dessas empresas é falta de capital de giro, gestão e concorrência predatória. Para você ter noção, os impostos não entram nem no top 5. E aí as pessoas tentam bater essa ideia de é imposto e tudo mais, e paga-se muito imposto, papapá. E aí também tem um negócio que a gente precisa ser um pouco honesto e aprender a fazer conta, né? Meu pai, ele é microempreendedor, né, e tudo mais, então nunca foi fácil pra gente, a gente sempre foi pobre, né, e tal. Só que isso ajudou, né, enfim, a melhorar a qualidade de vida. E aí eu lembro que ele ficava muito chateado, ele chegava pra mim assim com um paçoca de boleto deste tamanho e falava assim, tanto que eu tenho que pagar. Ou chegava pra mim e mostrava, olha só, o valor do imposto esse mês que veio. E ele via como algo negativo. Pra mim eu falava assim, nossa, que benção, hein? Que maravilha! Porque se tá pagando esse tanto de boleto, é sinal que tá entrando. Se tá pagando, se tá aumentando a quantidade de imposto, tá aumentando. Eu falei assim, eu não vejo a hora do meu imposto ser 100 mil reais de imposto. Isso quer dizer que eu tô vendendo muito, isso quer dizer que eu tô ganhando bastante dinheiro. Então, também a gente precisa entender esse ponto, né? E aí as pessoas utilizam essa ideia de mas o comunismo, a esquerda petista, comunista, não, tem inveja, né? E aí a questão é, será que é inveja? Será que todo mundo queria ser bilionário ou todo mundo queria ser empreendedor? Não. Às vezes a pessoa só quer ser o CLT dela de boinha, que ela não vai ser explorada, que ela não vai pegar um burnout e que ela vai conseguir viver a vida dela de uma forma tranquila. E a esquerda, ela não odeia, ela não critica a riqueza e a prosperidade das pessoas, muito pelo contrário. A ideia é criticar a forma que aquela riqueza é distribuída. E entenda aqui que eu não estou falando, né, e aí essa semana eu fiz um vídeo, né, inclusive falando dessa questão do Flávio Augusto, e aí o tanto, gente, de defensor de bilionário. Eu tô com medo de abrir a geladeira da minha casa e sair para defender o Flávio Augusto de novo, né? Então eu tô bem assim, preocupado em relação a isso aqui nas terras tupiniquins, né? O brasileiro médio, super mamador de bola de bilionário. E aí qual é a ideia, né? Quando você
joga para esse espectro da riqueza, da prosperidade, ou que você, né, e tudo mais, inclusive até o próprio professor de geografia desse vídeo, né, ele fala, o pessoal tá chamando ele de, eu não vou lembrar exato, mas tipo, fracassado, de que ele é invejoso e tudo mais. Só que assim, o cara, ele é nitidamente um professor de geografia que gosta de lecionar, faz isso com a sua, não conheço o rapaz, mas ele parece que faz isso com essa responsabilidade. E aí as pessoas jogam logo isso pro lado de, tipo, de inveja, como se isso fizesse sentido, só que não é. Quando a gente está falando de um bilionário, quando a gente está falando desse contexto como um todo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, segundo a Oxfam, 60% da riqueza dos brasileiros bilionários hoje vem, de herança, ou monopólio. Então, se você não tem de um lado, por exemplo, alguém para confrontar e colocar limite tanto a essa acumulação de riqueza, ou quanto também para o quanto, né, no caso ali do monopólio, que é uma coisa que pega as pequenas empresas também, se você não coloca um limite para esse tipo de empresa, você acaba travando tudo. E aí eu vou dar um exemplo de algo que eu estou percebendo aqui em São Paulo, né? Na minha região onde eu moro, antes eu morava em Maringá, né? Para quem já me conhece há mais tempo sabe disso, mas só para poder contextualizar quem ainda não sabe, eu morava em Maringá, tem uns quase 2 anos eu vim para São Paulo, né? E eu não conhecia a rede OXXO, né? E quem mora em São Paulo, acho que Rio também tem. Eu fui no Chile no meio desse ano, também tinha pra cacete. E o que é a OXXO? Né? A OXXO, eles naturalmente eles se vendem, inclusive, com essa perspectiva de a sua despensa fora de casa. Né? Lá tem de tudo, sabe? Você vai encontrar desde camisinha até miojo, sabe? E tem de tudo, 24 horas, a todo momento, papapá. Cara, a quantidade, eu moro aqui na Vila Mariana, né? Pra quem conhece São Paulo, talvez vai saber mais ou menos, tipo, como que funciona essa questão da OXXO aqui. Mas próximo da minha casa tem 3 OXXOs. 3, né? Porque tem essa questão da proximidade. E quando eu vim morar aqui, ao lado da minha casa tinha uma padaria, próximo tinha um mercado, um mercadinho de bairro, e uma outra padaria um pouco mais longe, né? Essas 2 padarias fecharam e o mercado de bairro tá às moscas. E aí eu te pergunto, será que realmente foi porque essas pessoas, esses empresários, não quiseram vender, porque eles não se esforçaram? É porque você tem uma concorrência predatória muito forte nisso. Então, a briga, inclusive, da esquerda nesse contexto é trazer exatamente isso. É trazer para que o pequeno empreendedor, que ele não está lutando contra a classe trabalhadora. Ele está tentando sobreviver contra esse sistema, inclusive. Né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que não tem capital suficiente, pode ser que quando a OXXO, por exemplo, chegar na cidade dela, ela não consiga se estabelecer. Ela não consiga bater de frente, porque são promoções para lá de agressivas, o preço também acaba sendo atrativo no geral, você tem a questão de ser 24 horas, por ser uma rede enorme, né, na América Latina, Estados Unidos também, você ainda tem essa questão de que é uma empresa que o custo para ela ser gerenciada é muito menor do que o custo da padaria do seu Zé. Então, você acaba observando que a nossa economia, as nossas empresas em contexto de crise, ficam muito desprotegidas. Né? Segundo o IPEA, né, no caso, pegando os dados do IBGE, mais de 700 mil micro e pequenas empresas fecharam até junho de 2020. Né? Isso porque a crise da pandemia mostrou exatamente isso. Que qualquer crise dentro do contexto das empresas menores, você acaba perdendo para as maiores. Então, se aquela empresa não conseguiu rapidamente investir em tecnologia para delivery, na pandemia ela quebrou. Em 2023, 2,15 milhões de empresas encerradas. 95% delas eram micro e pequenas empresas. E aí você pode estar até se perguntando, tá, mas isso daí não é por causa da economia e tudo mais, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Sim, nós temos um contexto hoje de taxa de juros alta. Então a taxa de juros alta, ela é complexa para o empreendedor principalmente, né?
E o pequeno empresário, ele também se torna vítima desse sistema por várias questões. Ele fica sensível às crises. E hoje, por exemplo, né, inclusive na entrevista que eu fiz com o Haddad, eu posso usar isso até como exemplo, ouvindo exatamente do homem. Se vocês pegarem lá a entrevista com ele, ele fala exatamente sobre isso. É essa ideia de... Na verdade, eu citei que com a taxa de juros hoje a 15%, e levando em consideração que a taxa de crescimento de muitas empresas no período que ela já está consolidada é às vezes de 7% a no máximo 10%, vale mais a pena, por exemplo, o seu João da padaria vender a padaria e investir no Tesouro Selic. Não vai precisar fazer nada, entendeu? Não vai precisar nem mexer, botar a mão num saco de farinha. Então, e aí falando isso para ele, exatamente a resposta foi que os grandes estão engolindo os pequenos. Então a gente precisa falar de taxa de juros menores, a gente precisa falar de atividade econômica, a gente precisa falar exatamente disso. Só que quem que está lutando, por exemplo, por uma taxa de juros mais baixa? Quem é que está brigando, por exemplo, para colocar linha de crédito melhor? Quem é que está fazendo com que, por exemplo, crédito imobiliário para as pessoas na base sejam feitas, porque é o crédito imobiliário que faz a construção civil andar, e a construção civil pulveriza muito mais do que, por exemplo, a agricultura. Então não adianta a gente ficar focando só em um tipo de cultura. Né, vamos focar só no agro ou só na indústria. Não, tem que ser uma coisa um pouco mais abrangente nesse contexto. E é muito complicado porque aí você vê esses coaches usando essas falácias, né, para tentar fazer uma ilustração de que, nossa, o empresário ele não pode ser esquerdista porque a esquerda é contra. Só que assim, em que lugar é isso? Justamente porque cria esse fantoche, né? Não é nem fantoche, criam esse espantalho para poder assustar as pessoas como se a esquerda odiasse a riqueza. E muito pelo contrário, eu como economista dentro desse cenário, isso como pesquisador, nem como empreendedor porque eu tenho uma empresa. Como pesquisador, eu entendo a necessidade principalmente de apoio às micro e pequenas empresas porque o maior empregador está saindo dali. É quem vai empregar, quem vai dar salário e tudo mais. Então essas pessoas precisam de fato desse apoio. E não colocar uma imagem como se porventura essas pessoas estivessem desejando, invejando, torcendo contra, sendo que não é assim, né? E aí, óbvio, vamos levar em consideração esses dois espectros, né? Toda vez que a pessoa fala mal de um bilionário, a pessoa não está falando do carinha que tem ali a sua padaria, sua farmácia, o seu lava-jato. O bilionário é uma coisa, empresários são outras. Mais uma vez, eu falei ali, 80% das empresas hoje brasileiras são micro ou pequenas. Então são empresas que não faturam, que não lucram 50 mil por mês. Muito pelo contrário. São empresas que com muito custo conseguem pagar suas contas. E aí é preciso entender que tem essa repartição. E aí se você levar um pouco mais lá para a parte teórica do que a esquerda defende e não defende, ainda tem essa questão que falar que a esquerda é contra o empresário, contra a riqueza, não faz nem sentido, muito pelo contrário, porque nós estamos falando da lógica de mercado. A lógica de mercado, ela antecede o capitalismo, ela antecede tudo isso que a gente está vendo agora. O escambo já funcionava dessa forma porque a gente tem interesses diferentes. As pessoas falam, mas o marxismo fala que não sei o que não sei o que lá, que não pode ter rico. Se você leu o Marx direito e não leu com a capacidade cognitiva atochada no rabo, você percebeu que o próprio Marx ele fala que as pessoas têm necessidades diferentes e terão acumulação de formas diferentes. Só que o problema é a acumulação excessiva. O problema não é você prosperar e você ter dinheiro para comprar um carro que você quiser, você comprar mais de um imóvel, você ter ali como expandir o seu negócio. Muito pelo contrário. Quando você está falando nesse segmento, inclusive várias pessoas que são empresárias e são esquerdistas, você entende que o modelo de negócio é muito mais sustentável porque respeita todo o processo de uma maneira sustentável. Agora, se a pessoa acha que todo empreendedor tem que ser de direita porque a esquerda tecnicamente é contra, cara, tá tendo medo do bicho papão, coisa que não existe. Então, quando a gente está falando sobre esse contexto de melhor
condição para o trabalhador e tudo mais, também está dentro os pequenos e os microempreendedores. Falar sobre melhorias de remuneração, melhor condição de trabalho, falar sobre política de distribuição de renda, também é apoiar o pequeno e o médio produtor e empresário. Justamente por causa desse efeito que a gente tem na economia, que é o efeito multiplicador. Você coloca ali, por exemplo, o Bolsa Família dentro de um contexto de pessoas que não têm nada e passam a ter seu dinheirinho ali para comprar suas coisas pro final do mês, cara, ela não vai comprar somente do grande. Não, às vezes ela vai comprar do pequeno também. Às vezes ela vai lá na Bia Modas. Então, é muito complexo isso, mas é como se a gente estivesse falando dessa grande massa, né, dessa galera, por exemplo, que eu já vi replicando o próprio Flávio Augusto, aquele Pablo Marçal. São pessoas que você enxerga que não são micro, pequeno empresários, mas eles vivem do dinheiro dessas pessoas. Eles vivem do quanto eles conseguem retirar dessas pessoas para falar obviedades, muitas das vezes. Para dar uma palavra de incentivo. E tá tudo bem, você gasta o dinheiro com quem você quiser. Mas essas pessoas estão vendendo um discurso que se aplica talvez a eles. Às vezes a esquerda vai estar criticando, e note que, vou falar aqui, você nunca me viu falando mal de capitalismo e bilionário, falando que eles tinham que ser pobres e ganhar a mesma coisa que eu ganho. Nunca me viu falando isso. Só é completamente injusto e irracional. Nossa, tem um pelinho aqui que tá me irritando desde que eu comecei a gravar essa porra. Tirei. O problema principal é a existência do bilionário ser baseada em acumulação e extração de recurso natural, de acumulação com base na exploração de trabalho desregulada, desequilibrada. Então, quando a gente critica o modelo, e aí falando agora só sobre as críticas que eu faço, eu não quero que o Flávio Augusto, que está agora na mídia como, né, tipo, um dos bilionários mais comentados da semana, eu não quero que o Flávio Augusto fique lá no cuscuz com ovo. Não. Mas eu quero que ele pague mais impostos, não somente porque ele tem mais dinheiro e pode contribuir com mais, mas é porque é injusto, por exemplo, uma professora de ensino médio pagar a mesma carga tributária que ele. Então você entende que não é inveja, não é ódio, não é... É conta. É conta básica. O rico, várias vezes eu já falei aqui, né, em relação a essa concepção, quando a gente está falando de poder econômico, o tanto que o imposto come da renda do rico é um troco de bala perto daquilo da vida das pessoas mais pobres. Então, quando a gente está comentando sobre isso, quando a gente coloca em questão, em dúvida, em debate, esses modelos de empresas, não é que você está querendo que elas acabem, mas o quanto que essas empresas estão servindo para a sociedade. Porque se você pega grandes empresas como por exemplo, a Vale comeu metade de Brumadinho. Quantas pessoas ali não morreram? Quantas pessoas não perderam seus bens? E ficou por isso mesmo. E aí essa empresa que é bilionária, que é gigante, ela não tem nenhuma responsabilidade? Será por isso? Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Da mesma forma que nós dividimos a raça humana em raças, a gente precisa também colocar, por exemplo, empreendedor. Não é porque você falou que empreendedor, que o cara que tem uma agência de marketing digital não é o mesmo cara, que, sei lá, tipo, do dono da Van, do cara da Magazine Luiza. Não, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. E mais uma vez, para poder reforçar aqui, quando a esquerda naturalmente critica a acumulação excessiva de capital, não é uma contrapartida à miséria daquela pessoa. Mas é o quanto que aquela pessoa está contribuindo ou deixando de contribuir por causa dos privilégios dela.
Porque, inclusive, nessa entrevista com a Haddad, a gente chegou nesse ponto de falar, olha, existem muitas pessoas hoje que para conseguir ter acesso a pagar menos impostos, é todo um negócio. O pobre não consegue chegar lá no mercado e falar, eu quero comprar o ovo, mas o ovo sem imposto. Não. O rico consegue colocar os bens dele numa holding, consegue criar um fundo de investimento diferenciado, consegue jogar o dinheiro para fora, consegue contratar um advogado tributarista para poder ver onde ele pode pagar mais ou pagar menos. Então são todas essas questões que sim, a gente precisa conversar para equalizar e trazer aquilo que é peça-chave para a esquerda, que é a proteção aos mais pobres. Agora, confundir proteção aos mais pobres com a pobreza generalizada, com a pobreza, com a miséria, como as pessoas tentam vender, não faz sentido. É até ingênuo para não chamar de burro. Porque pelo que eu enxergo, né, inclusive, o próprio governo também tem essa linha de raciocínio, pelo que eu entendo, de apoio aos pequenos, porque é a partir desse apoio aos pequenos que, inclusive, os grandes conseguem também operar. Porque aquela pessoa que foi contratada pelo seu Zé da padaria, às vezes ela estava desempregada, ela não tinha dinheiro, mas ela vai comprar numa Renner da vida. Ela vai comprar na C&A. Ela vai, nem que seja no Carrefour, ela não vai comprar no Mercadinho de Bar, mas ela vai comprar no Carrefour. Ou seja, a partir do momento que você entende que a distribuição mais igualitária da renda e das riquezas geradas também geram riquezas num país subdesenvolvido, a partir do momento que essas pessoas entendem isso, aí a história é outra. Então, caminhando aqui para fechar, quando a esquerda fala em enfrentar esse poder econômico, ela não está falando daquela manicure que abriu um MEI, ou do cara que abriu uma barbearia, ou daquela pessoa que pegou 20 mil reais para poder comprar um forno industrial. Não são essas as pessoas, mas sim o grande capital que inclusive tem poder não somente financeiro, quanto também poder legislativo, de influenciar na política. Então, o alvo é aquele monopólio que vai precarizar, que vai engolir, que vai concentrar e que vai destruir, inclusive, os pequenos. Então, o mercado como um todo, ele tem essa violência contra o pequeno empreendedor. E sabe quem aposta nesse auxílio, nessa proteção que vai contra essa violência? A esquerda. Que não somente entende que existe um balaio para cada um, que a gente não pode simplesmente chamar todo mundo de empreendedor e achar que todo mundo é igual. Que é olhar e falar assim, cara, o seu Zé que tem uma barbearia ali, que corta cabelo, ele também é trabalhador, por mais que ele tenha o negócio dele. E não é trabalhador da palavra, da pessoa ser trabalhadora. Ele está na classe trabalhadora porque ele depende do trabalho dele para continuar existindo. O Flávio Augusto, por exemplo, ele não trabalhou 1 bilhão de vezes. Isso quer dizer que a esquerda odeia isso? Odeia o Flávio Augusto? Odeia o fato dele ter dinheiro? Não. A questão é a crítica que é feita justamente porque o grande recebe isenção fiscal, incentivo público, como eu falei, tem apoio em congresso e tudo mais. Agora, o pequeno não. O pequeno, quando bate lá no Banco do Brasil porque está com uma dívida e precisa pagar, ou quer comprar alguma coisa em, sei lá, quer comprar algo, quer pegar um crédito para alguma coisa no Banco do Brasil, qualquer coisa, ele não consegue negociar muitas das vezes um crédito menor, com juros menor. O grande consegue. Olha só que ironia do destino. Então, eu estou dando todo esse contexto e esse entendimento justamente para que vocês consigam entender que esses argumentos utilizados são mais para separar e colocar as pessoas contra esses espectros políticos que, inclusive, questionam os bilionários, questionam os mais ricos. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa tal qual o próprio Paulo Guedes, uma pessoa que, enfim, todos esses influenciadores de finanças, esses coaches que costumam falar que, né, que você tem que ser de direita caso você seja empreendedor, na verdade eles estão se apoiando num espantalho. Porque não é sobre isso. Você tem diversas pessoas, diversas iniciativas da própria esquerda focadas nisso. Você já parou para perceber o quanto
a esquerda, a própria universidade abre as portas e abraça os micro e pequenos empreendedores? Você já viu o quanto que essas instituições que foram naturalmente criadas e apoiadas, como Sebrae, Senai, Sesc, apoiam os micro e pequenos empreendedores? Você acha que foi criado pelo quem? Por quem? Então, não faz sentido lógico a gente achar e se basear apenas com essa retórica, digamos assim, do comunismo. Ai, nossa, não, porque o comunismo todo mundo é igual. Não, pera lá! Não tem ninguém falando de comunismo. Sabe? Da mesma forma que não tem ninguém aqui discutindo a base do fascismo. Né? Tipo, como se realmente, nossa, não, a gente está vivendo dentro do fascismo. Não! Existem pessoas que vão achar isso? Sim, eu não acho. Porque para mim, quando a gente está falando sobre o ápice do ápice do ápice, a gente está falando do que aconteceu, enfim, com morte de milhares e milhões de pessoas. Tipo, até segunda ordem, não conseguiram fazer o que queriam para chegar nesse ponto. Mas a gente não está vivendo nesse cenário, a gente está vivendo no hoje, no agora, com o contexto que a gente tem. Então, se você quer uma economia bem desenvolvida, não é dando somente política pública, você precisa também auxiliar. E se você já me segue há mais tempo, você sabe o quanto que eu encho a porra do saco aqui falando que a gente precisa apoiar indústria, que a gente precisa apoiar a tecnologia, o setor de construção civil, e não em detrimento do agro. Dá para investir nos dois de uma forma concentrada, mas a gente precisa também entender quem que dinamiza a economia. E quando as pessoas entendem e saem desse escopo, né? Então eu percebi que eu fui muito chamado no Twitter de invejoso, porque eu estava falando mal de bilionário. E aí as pessoas falaram, nossa, mas você não sei o que, vai empreender para você ver como é que é difícil. E assim, em momento nenhum eu falei que é fácil empreender. Né? Eu empreendo, sim, já tenho uma empresa já, estou abrindo outra e estou ótimo nesse contexto, eu também gosto de empreender e isso não me faz uma pessoa ruim, é eu ter o meu próprio negócio e a esquerda defende inclusive isso. Essas relações, né, o próprio Marx, se eu não me engano, fala no livro dele, né, e assim, mais uma vez, eu não sou comunista, eu só estou citando que o comunismo ele não vai, se eu não me engano acho que a frase é mais ou menos assim, né, tipo, que o comunismo, a lógica é essa, né, o comunismo ele não vai acabar com as pequenas empresas, porque o que já está acabando com elas é a grande concentração de capital, e é isso que está acontecendo, eu falei para vocês ali em cima, né, nos anos 90, 70% das farmácias eram independentes, hoje você tem menos de 40%. E será que daqui 10 anos a gente não vai ter menos ainda, porque só vai continuar no jogo as grandes? E aí o que a gente vai fazer com essas empresas que estão sendo engolidas pelo mercado? Se não tiver apoio, se não tiver ajuda, se não tiver um planejamento para essas empresas. Realmente, então, como eu falei, né, você tem 2 milhões de empresas encerradas no ano de 2023, 95% delas eram micro e pequenas empresas. E aí eu te pergunto, será que isso não tem relação com a quantidade de pessoas, com a quantidade de empresas que estão cada vez maiores e estão tendo essa liberdade para poder atuar da forma que querem, do jeito que querem, sem nenhum tipo de... É que eu não queria usar a palavra controle, mas é que a ideia é, será que a gente pode ter essa liberdade dentro da nossa... Principalmente, né, agora falando, né, tipo, da nossa nação, de entrar, por exemplo, uma empresa como a Oxxo, que é, se eu não me engano, acho que ela é originada do México, entrar aqui e sair destruindo vários negócios? Porque, por exemplo, na padaria, a qual eu falei lá no começo do episódio, ela não era uma padaria grande, era uma padaria, né, tipo, tecnicamente de bairro, então você observa ali, sei lá, eu conseguia ver ali fácil umas 5 pessoas. A Oxxo, perto da minha casa, que provavelmente ajudou a quebrar essa empresa, tem 2 no turno, né? Então você observa que, inclusive, você está diminuindo a quantidade de mão de obra. E aí essas empresas, óbvio, né, empregam tudo mais também, tem seus gastos, paga aluguel para o espaço, compra de marcas internas, tudo bem. Mas boa parte dessa lucratividade vai para fora. Então você imagina se a gente não tem uma forma de proteger nosso próprio mercado interno. E hoje, quem pensa de primeiro momento é basicamente a esquerda. E eu não estou falando isso tirando do cu, não. Se você procurar as iniciativas de cada tipo de governo nos últimos 20 anos, que foi o que eu fiz aqui, vai chegar nesses dados que eu te falei.
que o apoio ao pequeno e ao microempreendedor, a maior parte veio e vem dos governos de esquerda. Única e exclusivamente porque a esquerda, sobretudo a esquerda brasileira que a gente vive hoje, enxerga que o pequeno e o microempreendedor também estão nesse cenário de desigualdade. É como se a gente tivesse, cada um com o seu papel, com o seu personagem, na mesma peça. E na verdade é isso que está acontecendo. O apoio ao trabalhador também é o apoio ao micro e pequeno empreendedor. E aí as pessoas falam, nossa, mas aí tem muito imposto, que não sei o que, não sei o que lá. E aí que entra essa questão. O Flávio Augusto, o Pablo Marçal, o Thiago Nigro, o Bruno Perini se juntam com essas galeras e outras pessoas desse ramo e desse espectro, que provavelmente você já deve ter visto aí na sua linha do tempo, entram nesse cenário para falar o quê? Tem muito imposto no trabalhador. Tem muito imposto para o empresário. É difícil empreender no Brasil. Sabe para quê? Para poder fazer com que você, do outro lado, acredite nisso. E não necessariamente você tem que deixar e só acreditar, enfim, acreditar e aceitar tudo que o governo faz. Não é esse o ponto. Mas é que eles, com esse discurso, eles fazem com que você replique e se ache como eles. E aí, no final das contas, aquela, por exemplo, a taxação de lucros, né? Que seria para quem recebe lucro acima de 50 mil, e uma quantidade extremamente pequena de pessoas hoje no Brasil faturam mais de 50 mil, se comparado às que não faturam, daí essas pessoas começam a reproduzir esse ódio, essa aversão ao espectro político, no caso da esquerda ou qualquer outro tipo de pessoa mais moderada, porque acha que está no mesmo balaio que essas pessoas que eu citei. Então, muito cuidado em relação a isso, porque a esquerda, diferente do que acha, não odeia o empreendedor. Ele apoia. E, na verdade, quando a gente está falando sobre o que essas empresas geram, né, em relação à nossa economia como um todo, é muito importante também nós levarmos em consideração o tanto que a distribuição de renda é feita, né? Então, o que seria melhor, agora se a gente pensasse no coletivo e não apenas no próprio umbigo, né? O que seria melhor? Que esses... Deixa eu ver a conta ali. A diferença são 30 pontos percentuais. Que essas empresas, essas farmácias, né? Esses 30% ali de empresas de farmácias que fecharam por conta das franquias. O que seria melhor? Nós mantermos essas 30 em pé e dividindo esse mercado para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse mercado para poder, enfim, melhorar sua vida, melhorar sua qualidade de vida para sua família, ter mais dinheiro, conquistar suas coisas, ou apoiar um véi chamuscado, que é o dono da rede de drogaria A, B ou C, que vai pegar todo o dinheiro para si. Então, no final do dia, não são inimigos. Eles estão correndo juntos com os empresários. Só que, mais uma vez, esse chá de revelação é importante. O Pablo Marçal, ele, através das coisas dele, e aqui eu não quero nem entrar na legalidade das coisas que ele fez, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que configura crime ou não, mas o dinheiro que ele tem, que ele faz, não se compara em nada com aquilo que ele faz da audiência dele. E eu já percebi isso nitidamente, o tanto que ele faz com que essas pessoas acreditem, né? Então aquela pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, que vende qualquer coisa, que tem uma borracharia, ela começa a ver o Pablo Marçal e com aqueles discursos ali motivacionais, ele vai acabando sendo envolvido, e tá tudo bem em relação a isso, mas aí na hora que ele vai ver sobre política, sobre economia, para poder entender o contexto, ele é ludibriado com uma coisa que não faz sentido e não existe. Então ele acredita que, por exemplo, o governo está taxando muito mais. E aí, esse dono da borracharia, ele vai replicar que o governo está taxando mais. E será que o governo está taxando mais? Sim, está taxando. Mas está taxando quem? O Pablo Marçal. E não o borracheiro. E sabe por que ele está taxando mais o Pablo Marçal? Para que o Pablo Marçal ele não abra uma rede de borracharia e estoure todas as borracharias, inclusive a desse cara. Ele quer taxar mais para poder ter crédito mais barato para aquele tipo de produtor.
para o seu Zé, para a Bia Modas. Então é preciso ter um pouco de maturidade econômica para poder observar e sair muito desse âmbito de Vasco e Flamengo, sabe? É uma das coisas que eu queria muito que as pessoas fizessem, tipo, você tem o seu espectro econômico, político que se você defende, esquerda ou direita, muito bom, ótimo, eu também tenho. Mas como é que é a realidade hoje? O que a gente precisa fazer para ter uma melhor qualidade de vida para boa parte da população? Ou para aquelas pessoas que tenham muita qualidade de vida, mas assim, num tanto que pode passar 8 gerações e não vai finalizar o dinheiro dela. E aí, você corta, por exemplo, para uma caralhada de gente hoje, vendo suas empresas falindo, vendo todos os problemas acontecendo, justamente porque estão sendo engolidas por esse cenário. Então é preciso também balancear, entrar nesse âmbito da realidade e se questionar, e não achar que, por exemplo, aquilo que aquela pessoa está falando, 100%, inclusive até comigo, que aquilo é 100% aplicável para todos os discursos. Não, porra, pega ali, dá uma olhadinha, observa, vê se aquilo faz sentido ou não. Porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente está falando sobre o empreendedor, a gente precisa refletir sobre qual tipo de empreendedor. Porque a conversa que é feita com o seu Zé, que tem uma lojinha de bijuteria, uma lojinha de capinha, é diferente da conversa que se tem com a mulher lá da Magazine Luiza. Então, no final do dia, a esquerda não odeia o empreendedor, muito pelo contrário, não odeia a riqueza. A ideia é que, a partir do momento em que a riqueza começa a ser extremamente concentrada e nada é feito por conta de outras pessoas, aí a história é outra. Eu acredito que ninguém quer pagar mais impostos e não ter uma devolutiva equivalente, ter uma qualidade de vida boa. Tipo, ninguém quer pagar mais imposto e ainda ter que pagar plano de saúde. Todo mundo queria, não, beleza, eu vou no SUS então porque pago meus impostos, então tenho uma saúde ótima que vai atender todo mundo do jeito que a gente precisa. Só que a discussão não é sobre esse ponto. Essa discussão vem após o primeiro momento, que é: quem na sociedade está pagando mais imposto? São os mais pobres, proporcionalmente à renda. Então não está certo. E não é pro Flávio Augusto perder os bilhões que ele tem, não. É para que ele contribua de uma forma equivalente, tal qual a Dona Maria, que não tem opção, que ela vai ter que pagar o IPTU dela, que se ela tiver um carrinho ela vai ter que pagar o IPVA, se ela tiver que fazer compra do mês, todos os meses bonitinho, ela vai pagar imposto em cima disso. E ela não vai ter pra onde correr. Então, as críticas aos maiores, principalmente, são destinadas aos maiores, e não a quem hoje em dia é ludibriado achando que está dentro dos maiores. Porque dentro da sala, dentro da sala de reunião deles, dos maiores, dos bilionários, você do outro lado não entra. Por mais que você esteja achando que você vai entrar, não entra. A conversa fica entre 80% das micro e pequenas empresas hoje no Brasil. E são essas que estão apanhando diariamente dessas 20% dessas outras empresas, que são as maiores. Então não tem como a gente conversar dessa maneira, de uma forma muito unilateral, achando que é muito simples assim. E de, nossa, a ideia do esquerdista é diminuir trabalho, a não ser que ela jamais, gente, pelo amor de Deus. Não é sobre isso, a ideia não é falar sobre quem tem mais trabalho, quem tem menos trabalho, ou não, todo mundo tem que ser vagabundo e ficar coçando o saco, fazendo sarau. Não, eu particularmente, eu adoro meu trabalho, eu adoro empreender, eu gosto das minhas coisas, eu tô pensando em outros negócios que eu quero abrir. E isso não me faz naturalmente uma pessoa da direita, muito pelo contrário. Eu quero para poder melhorar minha qualidade de vida, eu quero também para ter outras pessoas trabalhando comigo, para que elas também possam ter mais qualidade de vida. Eu quero sim prosperidade, eu quero que outras pessoas também prosperem. Mas não é justo uma pessoa prosperar demais enquanto várias outras estão fechando suas portas porque estão sendo engolidas pelo mercado. E quando falam para você, do outro lado, que a esquerda odeia o empresário, é exatamente porque querem defender todos esses privilégios que conseguiram e que estão sendo mantidos até hoje. Espero que você tenha gostado desse episódio. Já falei aqui igual o homem da cobra na cabeça de vocês, e é isso. Espero que você tenha gostado de fato, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Acredito que a gente conversou sobre essa visão aí torta da galera, né, em relação a isso. E basicamente espero que tenha ajudado a não somente munir as pessoas de
de argumentos para poder dialogar com quem fala isso, como também para fazer com que você que empreenda e acha que a pessoa de esquerda odeia a riqueza, também entenda esse outro lado que não funciona bem assim, sabe? A ideia não é odiar a riqueza, a ideia não é criticar a riqueza. A ideia aqui é que a gente critique a forma que está sendo distribuída e não necessariamente para ser distribuído em partes iguais, mas que não seja tão desigual também, tá entendendo? Então a ideia é essa. Já comenta aqui, deixa aqui o seu recadinho, deixa aqui aquilo que você achou do episódio ou sugestão de próximos também. E mais uma vez te agradeço, deixa aqui também o seu like se você estiver assistindo no YouTube e também as suas estrelas, suas avaliações aí em qualquer plataforma de streaming que você esteja assistindo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e na próxima semana a gente se vê com mais episódios de Presley Cast. Beijo no coração